Política na Veia, uma produção Carta Capital, Jornal GGN e Fora da Política não há salvação. Olá, bem-vindos a mais um Política na Veia, esses momentos de muita tensão em Brasília, por conta do caso Master. Hoje também começa o julgamento de 3 deputados acusados aí de desvios de emenda parlamentares. O clima em Brasília está assim, uma guerra geral e fratricida, não só interna e entre os poderes. Isso tudo tem acontecido nas últimas semanas, nos leva a discutir. Estamos diante novamente de uma Lava Jato, essa Lava Jato parte 2. Aliás, quem tem ressaltado muito isso nas últimas semanas é o Luiz Nassif, que é um dos componentes dessa mesa. Eu acho que pior que a Lava Jato 1, sabe. A Lava Jato 1 foi um sistema que você tinha um juiz em cumplicidade com a Polícia Federal e com, o Ministério Público, em Curitiba. E você tinha aquele endosso massacrante da mídia que deixava o Supremo, acossado. Quando reduziu esse impulso da mídia, o Supremo voltou a si e estabeleceu limites. Agora o que nós temos é um Supremo acuado pela Polícia Federal. O que ocorreu foi o seguinte: você começa a operação, pegam lá os celulares do Vorcar. 2 dias depois tem vazamento para o Globo. O Toffoli assume a operação, traz a operação para dentro do Supremo e indica um conjunto de peritos da mais absoluta confiabilidade. Eu levantei aí a biografia de alguns dos peritos, um deles aí tem um sistema que é utilizado em 40 países. Então não eram peritos do Toffoli, eram peritos que iam impedir vazamento. Logo em seguida ele é alvo de uma campanha terrível, fundamentada aí naqueles casos mal explicados do resort dele, alimentadas pela Polícia Federal. E depois o Alexandre Moraes também. Ou seja, toda a campanha do Globo foi da Polícia Federal. Daí quando você consegue derrubar o Toffoli e entra o André Mendonça. A primeira coisa que o André Mendonça faz é indicar o sujeito que, para coordenar a operação Master, que era um ex-assessor dele, um cara que foi assessor no Ministério da Justiça. Depois ele assumiu o CIOP, que era um serviço de segurança, suposta segurança do Ministério da Justiça, responsável por um levantamento, um dossiê sobre funcionários antifascistas, lembra? Usaram ferramentas aí adquiridas em Israel, entravam nas redes sociais com nome e palavras-chave para identificar 500 e tantos funcionários. O Supremo teve que entrar, impedir isso aí e fechar o CIOP. Essa dupla, Mendonça e esse Marco Antônio, esse delegado, são os que estão controlando essa operação. Então você não tem, para quem você vai recorrer? Ao bispo? E você tem todo tipo de manipulação. Por exemplo, essa história da conta corrente de quebrar o sigilo do Lulinha, do Fábio Luiz. Ele não tinha nada a ver com a operação. Por que você vai? A primeira medida dele é quebrar o sigilo. Daí sai a informação, movimentou 19 milhões em 4 anos. Movimentação não significa nada. Por exemplo, Banco do Brasil, se eu aplico R$ 1.000 no começo do mês, esse R$ 1.000 é reaplicado diariamente, porque o Banco do Brasil tem uma conta remunerada. No final do mês, eu tenho uma movimentação de R$ 60 mil e vou ter lá um saldo de R$ 1.010, R$ 1.100. Então, digamos, toda essa forma de manipulação, utilizando o Globo, utilizando jornalistas lavajatistas, vem sendo aplicado pela Polícia Federal. E quando você vai tentar analisar, eles estão mais espertos. Na Lava Jato, os delegados se expunham, agora não, agora eles se escondem atrás da operação. Mas, pelo que eu levantei, o diretor-geral Andrei é um sujeito que não tinha experiência em investigação e ele assume a Polícia Federal querendo compor com todos os grupos. Não fez a justiça de transição em cima dos abusos da Lava Jato e na Superintendência Regional de Brasília, que cuida disso, concentrou o maior número de delegados lavajatistas. Então, o que nós temos hoje é uma conspiração contra a República conduzida pela Polícia Federal com o aval e a participação direta do ministro André Mendonça. Essa é a minha hipótese aí, que está sendo... Quando começou isso aí lá atrás, eu já tinha cantado, falei, isso aí é uma prévia para a Lava Jato 2. Alguns veículos aí, dito progressistas, entraram nessa jogada de denunciar
Uma coisa é fazer uma denúncia contra o Toffoli, contra o Alexandre de Moraes, aí outra coisa é fazer a campanha sistemática visando o Supremo. Eu falava, o objetivo disso aí é enfraquecer o Supremo, dar toda a liberdade para a Polícia Federal para atingir o objetivo dele, que é aproveitar a campanha eleitoral desse ano, conseguir ou um impeachment ou conseguir desbalancear a campanha. Veja que tentaram, houve realmente, eu confirmei com advogados aí ligados ao PT, que houve uma tentativa de pedido de prisão de Lulinha. Ou seja, é uma conspiração pior que a Lava Jato, porque tem atrás de si não um juiz federal, mas um ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha, eu acho que realmente tem vários desses problemas que o Nassif apontou aí, né? Por conta de certas ilações que têm sido feitas, né? Da maneira como esse vazamento tem sido feito, inclusive em alguns casos, né? Vazamentos que são, eu diria, mais apenas do que lava-jatistas, são vazamentos, assim, desprezíveis do ponto de vista moral. Estou pensando naquele vazamento referente às conversas de teor sexual entre o Vorcaro e a namorada. Quer dizer, qual é o propósito, né, de alguém vazar coisas dessa natureza? E muito me surpreendeu, lendo uma colunista, que ela tem inclusive feito uma crítica muito severa ao vazamento desses dados pessoais, né, dessas conversas íntimas, falando que isso não tem nada a ver, que não se deve divulgar esse tipo de coisa, e logo abaixo do seu texto, uma transcrição das conversas. Eu falei, mas eu não estou entendendo, né? Se o problema é que isso não deve ser divulgado, por que ela, depois de criticar, divulga? Mas enfim, vai entender. Agora, ao mesmo tempo, eu acho que é importante reconhecer que há problemas sérios no comportamento do ministro Toffoli e também do ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, existe ali um contubérnio entre eles e certas figuras envolvidas no escândalo do Master, que é injustificável, né? E que acabou fazendo o quê? Acabou fornecendo aqueles que fazem uma campanha para o Senado nas eleições desse ano, tendo como alvo o impeachment de ministros do Supremo, deu a eles uma plataforma eleitoral. Porque antes, o que se tinha era uma campanha para decapitar ministros do Supremo, elegendo senadores que estivessem dispostos a isso, com base nos méritos deles, dos ministros. Ou seja, com base na punição que eles deram aos golpistas, né, bolsonaristas e seus aliados, que tentaram, enfim, destruir a democracia brasileira ali ao longo do governo Bolsonaro, mas sobretudo ao final de 2022 até o 8 de janeiro de 2023. Foram punidos muito severamente, finalmente, né? Foram punidos, inclusive militares, e, consequentemente, surgiu essa reação para não apenas aprovar uma anistia, ou seja, a impunidade dos golpistas, mas também punir aqueles que foram responsáveis pelo julgamento. Até aí, você fala, bem, dá para rebater isso falando, olha, o que eles estão na realidade é esperneando por conta justamente de terem que responder pelos seus crimes. Agora, o problema fica mais complicado, por quê? Porque, na verdade, há alguns dos ministros que estão dando razões àqueles que defendem o seu impeachment. Porque se você tem um ministro que assume o caso para si, não se declara impedido ou suspeito e tem negócios, inclusive na casa dos milhões de reais, feitos, seja com o Master diretamente, seja com alguns dos seus sócios, me desculpe, ele claramente não podia estar ali, né? Independentemente de qualquer outra coisa que possa ter feito na condução desse processo. E ainda mais esse caso do ministro Alexandre de Moraes, cuja esposa recebeu uma remuneração acima de qualquer valor que seja cabível, mesmo entre os advogados mais caros do país, para prestar consultoria jurídica, basicamente, porque fez parecer, né, não litigou em nenhuma corte, né, quando muito fez parecer em algumas reuniões. Me desculpa, é muito dinheiro só para isso. Então é claro que se lança uma suspeição sobre o ministro, né? E aí, quando alguém vem a público e diz, olha, há ministros corruptos no STF e é preciso que eles sofram um impeachment, vai encontrar eleitores dispostos a chancelar essa campanha. Então, eu acho que, na realidade, a gente tem uma mistura das duas coisas. Tem um revival do lavajatismo? Certamente há. Mas tem também um problema real que atinge alguns dos juízes do Supremo? Eu creio que também a gente não pode negar esse fato, né? Porque as evidências são muito grandes. Podemos até questionar algumas delas, eventualmente, de forma pontual, mas há algumas que já são cabalmente demonstradas e que não há como a gente brigar com a realidade.
Não, eu acho que sim, Couto. Agora tem alguns pontos aí que é importante levantar. Tem razão em relação aos questionamentos do contrato da mulher do Alexandre de Moraes com o Vorcaro, né? Nada justifica pelo que ela apresentou agora de serviços prestados. Mas aí a gente começa a ir para um outro campo, que é o seguinte: aí você vaza uma suposta conversa do Vorcaro, mensagem enviada pelo Vorcaro para o ministro Alexandre de Moraes, que tem vários pontos. Quer dizer, ele fala assim: você vai barrar o quê? Que poder teria o Alexandre de Moraes para barrar qualquer procedimento, seja a liquidação do banco, seja outra decisão que impedisse qualquer iniciativa contra o Vorcaro? Depois não se sabe, você não tem a resposta. Aí fica a seguinte situação: o Alexandre de Moraes é obrigado a dizer que não fez nada e fica a desconfiança, e quem tem acesso às informações são setores da Polícia Federal que vazaram para uma jornalista, mas nem a jornalista, nem a Polícia Federal estão sob escrutínio. A gente não sabe, como ninguém mais tem acesso a isso, a gente não sabe se aquilo é fato ou não é fato. Como também saiu agora uma nota dizendo que o Alexandre de Moraes teria frequentado a casa do Vorcaro em Trancoso, o ministro nega, e aí você não tem uma prova. Existe uma prova de que ele fez? Outra coisa, os atos de ofício, que é isso que tem que ser olhado também. Quais as iniciativas que foram tomadas, quais decisões foram tomadas pelo Toffoli e pelo Alexandre de Moraes em favor do Vorcaro, ou mesmo do presidente Lula, que teve uma reunião. O Vorcaro foi uma reunião com o Lula, e o que aconteceu? O Banco Central independente liquidou o banco. Houve alguma interferência do governo federal nisso? Não. Aparentemente não, porque o banco foi liquidado. Agora, onde é que estão os atos de ofício? Ele se reúne com o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, aí você tem uma decisão do BRB de comprar o banco naquelas circunstâncias com crédito podre. Ele se encontra com governadores bolsonaristas e as caixas de previdência dos funcionários do Estado, aliás, colocando em risco a aposentadoria de vários servidores públicos, compram títulos também duvidosos do Banco Master, investem em títulos do Banco Master. Esses são os atos de ofício. E a gente tem o seguinte: se a gente olhar o centro das operações do Daniel Vorcaro, estão ligados ao centrão e à direita e à bolsonarista. Mas, no fundo, hoje a gente está discutindo um Supremo. Não, eu concordo com você que o Toffoli deveria ter se julgado impedido, dada antes de que, aliás, viesse à tona que ele tinha negócios no resort. É óbvio que ele deveria ter sido declarado impedido. Quanto ao ministro Alexandre de Moraes, apesar do contrato da mulher, que precisa ser esclarecido, mas eu tenho dúvidas sobre o que exatamente ele teria feito ou poderia ter feito, o que o liga diretamente a esse caso, que ação que ele tomou para proteger o Vorcaro. Isso não está claro. No entanto, virou uma crise, e mais do que o Toffoli, o alvo principal tem sido o Alexandre de Moraes. Isso, para mim, se tornou o grande ponto que leva a essa história de que há uma campanha que não tem nenhum interesse em esclarecer as coisas, mas talvez desviar o foco e concentrar em algumas políticas para objetivos eleitorais. Então, portanto, há nisso aí dose de lavajatismo, mas concordo também que esse comportamento, principalmente do Toffoli, o Toffoli é que acabou trazendo esse problema para o centro do Supremo, né, para o meio do Supremo, quando não era um problema do Supremo, né? E aí acabou dando, isso foi no sorteio indo parar na mão do André Mendonça, que também tem lá os seus interesses e faz o seu jogo político. Quanto ao Lulinha, a gente está nessa história, né? Quer dizer, qual a razão de se pedir a prisão do Lulinha, sendo que não tem, mesmo com a abertura das contas, a movimentação, você não tem nenhuma prova de que algum daqueles trocados de dinheiro veio das contas do careca do INSS. Estamos nesse ponto agora. Essa semana a gente viu, até deu uma leve parada nos vazamentos, né? Não sei se é falta de material ou se estão esperando uma nova rodada, mas o fato é que agora nós entramos nessa discussão sobre o incômodo e tal, e assim, os absurdos que a gente tem ouvido também, que eu até queria também ouvir, Cláudio Couto. A gente tem visto gente aí defendendo o fechamento do Supremo. Aí já é demais. Uma coisa é você fazer uma crítica à conduta de ministros, outra coisa é você achar que a instituição é irrelevante e decidir fechá-la. Isso é completamente absurdo, né? Quem está falando isso, na realidade, acho que talvez precise se tratar, né?
Agora, aí fica a história, o risco de uma CPI, que também não sabe se vai ter, estruturalmente vai ter condições, embora você tenha assinatura, você não sabe se vai ter vontade para que aconteça. Embora Cláudio Couto tenha razão, total razão em levantar não só o fato de que o Toffoli deveria ter se declarado impedido por conta dos negócios que tinha, e também tem toda essa. Continua sendo muito estranho, por mais que ela tenha tentado se explicar o tamanho, o valor do contrato da mulher do Alexandre de Moraes, o fato é que a gente não tem ali decisões, não tem chamado ato de ofício, não tem decisões, por exemplo, do Alexandre de Moraes que tenham favorecido, e a gente entrou naquela história seguinte: o Alexandre de Moraes, então, agora é obrigado a dizer que não fez certas coisas e fica sob desconfiança. Por exemplo, a história: ele esteve ou não esteve na casa do Vorcaro em Trancoso, na Bahia? O jornalista disse que ele esteve, ele disse que não, e fica por isso mesmo. Apesar do histórico do comportamento tanto da Polícia Federal quanto da mídia em casos pretéritos, como a Lava Jato e o Mensalão, fica a palavra deles como se fosse uma realidade. Não se tem escrutínio, porque ninguém tem acesso, a não ser os policiais federais que estão manipulando as informações e os jornalistas que recebem essas informações. Ninguém mais tem acesso para saber se realmente Lé se liga com CRE. Então, nós estamos de novo nesse ambiente. É o seguinte: o sujeito acusado é obrigado a provar a sua inocência e não o contrário. E aí se desvia o foco também, porque eu não consigo entender agora por que o Supremo Tribunal Federal está no centro desse escândalo, sendo que todas as decisões que favoreceram o Vorcaro foram tomadas em outros tantos. Foi no BRB. O BRB tem uma lógica. Ele esteve com o Ibanez Rocha, aí o BRB resolve comprar o banco. Ele esteve com governadores bolsonaristas, os governadores bolsonaristas decidem investir dinheiro da aposentadoria dos servidores públicos em títulos do caso Master. Mas eles, nessa altura, estão totalmente fora da discussão. E aí isso se volta só contra o Supremo. Esse é o ponto, não? Mas você tem um ponto pior aí, que é quando o Mendonça autoriza pegar todo o inquérito sem nenhum filtro e entregar para o Centrão, entregar para o Congresso, sem nenhum filtro. Daí que vem esses pontos que o Cláudio tinha colocado aí, as conversas íntimas aí, coisas que não tem nada a ver, e as ilações. Ou seja, a responsabilidade pelo vazamento das informações é do ministro Mendonça. Outro dia saiu uma nota no Laudo Jardim: Mendonça está preocupado com os vazamentos. Isso aí é hipocrisia. Você, quando pega todo esse material, o que ele fez? A mesma estratégia da Lava Jato. A Lava Jato, você tinha uns 3 ou 4 pontos de vazamento. Você tinha na própria Lava Jato, você tinha quando ia para o sistema, para a Procuradoria-Geral da República, tinha quando ia para o Supremo Tribunal Federal. Então, todos lavavam a mão. A culpa é do outro. O que ele fez foi pegar todo esse material e entregar para o Congresso. Então, você tem hoje 20 parlamentares que podem espalhar informações, dando álibi para os 10 policiais que vazam as informações para os jornalistas de sempre. É uma atuação política evidente, né? E um governo que eu não sei o que está fazendo aí. Eu só queria lembrar de uma história sobre o vazamento, porque é o seguinte: se o Supremo quiser colocar algum limite a esses abusos do vazamento, esse inquérito deveria ser tocado por outro ministro que não fosse o André Mendonça. Fosse lembrar só de um episódio naquele auge da campanha contra Dilma Rousseff, de todos os vazamentos que estavam ligados à Lava Jato. Vai lá então o nobre ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, vai até a República de Curitiba e exige a abertura de um inquérito para apurar o vazamento. Os caras abrem o inquérito, 90 dias depois, o que eles dizem? A gente não encontrou nada. A gente não sabe de onde veio os vazamentos. E ficou por isso mesmo. Então, Cláudio Couto, a sensação agora é que, diferentemente de outros governos do presidente Lula, esse é um governo que não tem um núcleo estratégico capaz de lidar com o que está acontecendo. E, queira ou não, acaba sendo um grande, se não o maior, um grande prejudicado nessa história toda, porque quanto mais a sensação de que Brasília é um mar de lama, pior para quem está no poder, certo? Isso abre espaço para que é preciso mudar, de novo aquele discurso: é preciso mudar tudo que está aí e tal. Agora, e principalmente agora que vários ministros, né, que
de alguma importância estão saindo para campanhas eleitorais e parece que o governo, nesse ponto, o presidente Lula está um pouco desguarnecido nessa capacidade de pensar estrategicamente o que está acontecendo. Tudo é muito concentrado na mão do Sidônio, mas o Sidônio é um marqueteiro que só está pensando do ponto de vista eleitoral e dos resultados de avaliação do governo. Uhum. Eu falo de outra coisa, estrategicamente, para entender, até para medir o que está se passando de fato na Polícia Federal, o que está se passando no Supremo e o que está se passando em outras instâncias, mesmo na PGR. Lembrar aqui que a PGR também, o Paulo Gonet também entrou na linha de tiro. Ele também está tentando conter os abusos e já virou outro alvo dessa sanha. Mas eu queria ouvir sobre isso, se não te parece que realmente o governo está desguarnecido, desprotegido, está vendido nessa história. Olha, eu acho que o governo está, na realidade, sem saber o que fazer, né? Acho que é isso que está acontecendo. Um dos constrangimentos, evidentemente, é a situação envolvendo o Lulinha, né? Que, de fato, acho que o Nassif apontou bem. Boa parte dessas transações vão ser computadas como movimentação, né? E não apenas como se fosse aquele bolo todo de entradas e saídas, né? Que deve ser dividido, né? É uma coisa de razonete de contabilidade. Basta saber que tem entrada e tem saída, tem ativo e tem passivo, né? Mas, e aí se considera tudo isso como se fosse um valor que ele tem na conta, precisa saber qual é a origem disso. Quer dizer, é necessariamente ilícito? Não há nenhuma evidência. E mesmo que haja, evidentemente, algum tipo de relação não adequada, digamos assim, com o careca do INSS, precisa saber de que tipo de relação se trata. É o quê? Ele aceitou agrados por conta de ser quem é, né? E aí, consequentemente, se sentiu ali à vontade para receber um agrado, ainda que ele não tenha nenhuma relação com o próprio governo? É possível, mas isso precisa ser explicitado. Da maneira como está, simplesmente se lança suspeição, né? Se coloca o governo no meio de uma crise por conta dessa vinculação forte com o presidente, afinal de contas é o filho dele, né? Surgem essas notícias de que ele seria detido, e eu não consigo entender qual poderia ser o motivo para a detenção dele, já que, a rigor, ele é uma pessoa que está dentro do Brasil e à disposição da justiça, então não haveria qualquer motivo para uma detenção. E o próprio presidente já foi claro nesse sentido, né? Dizer que ele que responda pelos seus atos, né? Então, claro, a gente tem aí uma exploração, e o governo não vem sabendo exatamente como responder a isso. Tem optado muito mais pela tática de olhar para o lado, né? Fazer egípcia e fingir que não tem nada a ver com a história, do que propriamente lidar com o problema. Acho que nesse caso, a única saída, e alguns membros de partidos da base do governo, basicamente dos partidos da esquerda, têm feito isso, é mostrar, na realidade, os vínculos do outro lado do espectro político com esse escândalo todo, né? Os políticos do centrão e do centrão, digamos, direitista mesmo, aquele centrão que está aliado ao Bolsonaro, né, que apoia a anistia e coisas do tipo, com o Vorcaro e companhia bela, né? O caso do Ciro Nogueira é evidente, mas o caso do Rueda também é evidente. O problema é que isso aí começa a chegar nos presidentes da Câmara e do Senado, né? E particularmente no Alcolumbre, e o governo ao mesmo tempo precisa deles, então fica ali pisando em ovos para evitar algum tipo de custo maior, né, para a condução dos negócios do governo, porque se essas figuras se voltam contra o governo, entendendo que o governo, na realidade, as está rifando, ou pior, as está jogando na fogueira, aí fica muito difícil levar o governo até o final nesse ano, né? A situação se complica ainda mais em se tratando de um ano eleitoral. Então, acho que há também um outro aspecto que alguns têm observado, e eu concordo com essa avaliação, que é o fato de que quando você tem uma situação dessas, se cria ali um ambiente muito negativo, e esse ambiente muito negativo gera um sentimento antissistema, que é, claro, explorado pela extrema-direita, né, nas suas várias vertentes. Pode ser o bolsonarismo, pode ser o MBL, agora com o seu partido Missão, pode ser alguma outra vertente da extrema-direita. E aí, esse sentimento antissistema deságua normalmente sobre quem? Sobre o governo. Então o governo se vê acuado, mesmo pelo que não fez, porque quando o ambiente se deteriora, é mais fácil individualizar no governo, né? E o cidadão olha para isso. E aí gera, claro, o desgaste do presidente, algo que as últimas pesquisas, inclusive, têm conseguido aferir. Tem um ponto relevante aí que é o seguinte: se você pega hoje, por que votar no Lula? O ponto central
que pega todo mundo é o seguinte: para evitar Bolsonaro. Então, o Lula não tem um projeto de governo. Ele tem o Bolsa Família, tem o PAC, tem. Para quem acompanha o governo, ele tem esse processo de reconstrução de governo, mas não tem um projeto de futuro. Ele não acena com o futuro para o eleitor. Então, o grande fator, o que é? Impedir Bolsonaro. Agora, você pega a imprensa diariamente tentando provar que o Flávio Bolsonaro tem focinho de gato, nome de gato, pelo de gato, rabo de gato e não é gato. Então, o Lula, em algum momento, ele vai ter que mostrar um plano de metas, que nem Juscelino, vai ter que acenar o futuro. O que você tem hoje é um baita desânimo. Você tem uma fome, uma sede de Brasil fantástica. Um filme que vence aí vira tema nacional. O sujeito lá, o norueguês brasileiro, lá fantástico, lá vira herói nacional. O Wagner Moura vira herói nacional. Então você tem uma sede. Esse João Gomes aí traz de volta aquela ideia das raízes, aquela ideia do Nordeste e tudo, vira o maior fenômeno aí dos últimos anos. Então você tem uma ansiedade, uma fome de Brasil nítida aí. E o Lula, ele acha que basta Bolsa Família e basta PAC. Lá fora ele tem uma baita projeção, é um baita ativo nacional, é a maior liderança mundial da democracia. A maior liderança, internamente aqui, subido. O que ele faz? Faz algumas... Você tem dois planos aí interessantes que poderiam ser planos de governo, que é a Nova Indústria Brasil, que o Alckmin está tocando, e a transição energética que o Haddad está tocando. E não sai porque são planos deles, não vira plano de governo. Porque são planos em que você tem que ter conselhos. Você não tem um dono, você tem que ter um conjunto de conselhos, trazer setor privado, trazer movimentos, trazer tudo, definir metas, definir cronograma. Isso tira o poder da Casa Civil. Então, não se quer isso. E tira o que o Lula quer, que é flexibilidade para poder negociar cargos e tudo, mesmo porque a situação política não é fácil. Não, mas eu entendo, Nassif, mas eu só queria dizer o seguinte: eu acho que numa campanha normal, sem um escândalo desse, sem a ideia dessa também da exploração, o tanto quanto moralista disso tudo, o Lula era um claro favorito a ganhar essa eleição, até por conta da comparação, né? Você ia ver índices diferentes, as pessoas estão, mesmo apertadas, têm trabalho, quer dizer, o desemprego está baixo, a renda aumentou, isso tudo, e obviamente que entrar só no discurso da corrupção, do moralismo, é o único campo que a extrema-direita tem para competir, para ter competitividade. E é isso que está tentando se construir nessa eleição. Até hoje, o governo, por exemplo, que abraçou a bandeira do fim da jornada 6x1, não mandou o projeto para o Congresso ainda. Então, nós temos um discurso e não tem nenhuma ação prática até agora. Onde é que está o projeto oficial para redução da jornada, o fim da jornada 6x1? Tem outro fato também, né? Apesar dessa sede de Brasil que você vê em todo lado aí, a imprensa só joga para baixo. Nenhuma notícia positiva merece espaço. Então, você tem, de um lado, as redes sociais, que viraram essa bagunça, mas com um controle da direita, e o setor racional do país, aquele setor que não é terraplanista, não tem o seu principal instrumento, que é a imprensa. Então, é só pessimismo. Pô, você chega lá, o governo está o menor índice de desemprego da história. A manchete, o que é? Geração de novos empregos atinge o menor nível dos últimos anos. A curva deita, né, Nassif? A curva vai subindo, uma hora ela deita. Até porque se você já não tem mais nenhum desemprego, não tem como gerar mais emprego. Então, mas a manchete o país tem a menor geração de emprego nos últimos anos. Sabe o que parece? É aquela história do seguinte: o time mete 7 gols no primeiro tempo, aí ele começa a se poupar no segundo. Aí a manchete time não faz nenhum gol no segundo tempo. Olha, eu assisti um jogo do Atlético lá no Mineirão, muitos anos atrás. 10 minutos de jogo, 2-0 para o Atlético. 15 minutos de jogo, vai, porque o Atlético não está. É mais ou menos por aí. Mas você precisava ter uma ideia, você precisava ter um projeto, um desenho de futuro, que é isso que agrega as pessoas, porque hoje é tudo disperso. Você pega federações de indústria que não defendem a indústria, você pega a Confederação Nacional do Comércio que não defende o comércio, você tem a bancada da bala, aí, a bancada do boi,
depende da China e não tem a menor ideia. Então, é um país que está totalmente desnorteado em todos os pontos. Quando está desnorteado, se abre espaço para as questões morais e abre espaço para esse pessimismo. Comigo está bom, mas para o resto do país está mal. Para a imprensa brasileira, é bom mesmo tá a Argentina, né, que está a caminho da estagflação, né? Fechou não sei quantos empregos, milhares de indústrias, né, indústrias importantes, antigas, está entrando na recessão, todos os sinais de uma recessão, com inflação na casa de 30% ao ano, mas é o grande exemplo a ser seguido a Argentina, né, que fez essa reforma trabalhista, que agora o Flávio Bolsonaro também aparentemente está propondo, né, que é primeiro uma reforma da Previdência para aumentar a idade mínima para 72 anos e 45 de contribuição, é o que está circulando por aí, e a ideia de uma reforma trabalhista nos moldes que estão sendo adotados na Argentina. 12 horas de trabalho, fim de hora extra, o pagamento por hora, fim de férias remuneradas, o fim do 13º e a divisão em até 12 vezes de indenizações trabalhistas. Tem um outro componente que eu queria também lançar, que é o seguinte: aparentemente os Estados Unidos também viram uma oportunidade de prosseguir na sua interferência. Eles deixaram um pouco mais sutil em relação ao Brasil, mas é como se fosse uma espécie de emboscada, que essa história agora é de, aparentemente, nos próximos dias, o governo Trump vai declarar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Que consequências você acha que isso tem? Primeiro o Cláudio Couto, depois o Nassif. Olha, eu acho que são consequências. Primeiro, evidentemente, do ponto de vista do combate a essas facções, é completamente inútil essa classificação. E é importante dizer isso por quê? Porque nos trata só de uma posição do governo americano. A gente vê setores aí da direita brasileira, sobretudo da ultradireita, defendendo isso também. Né? Até naquela discussão do projeto de segurança pública, havia a tentativa de classificar essas organizações como terroristas, como se isso fosse resolver o problema. E simplesmente não resolve. Né? Porque não é assim que se combatem facções, que, além do mais, a característica delas é outra. Não é serem terroristas, é serem organizações criminosas que funcionam voltadas a interesses econômicos. Né? Grupos terroristas normalmente têm outro tipo de propósito. Né? Eles são grupos voltados a objetivos claramente políticos, motivados por algum tipo de agenda, né? Seja uma disputa territorial, seja uma questão ideológica, ou uma questão religiosa, ou todas essas coisas meio misturadas. Agora, grupos como o PCC, o Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro e por aí vai, eles são organizações criminosas, são empresas do crime. É assim que eles têm que ser combatidos. Né? Então, evidentemente, isso é inútil do ponto de vista do efeito de uma classificação como essa. Em segundo lugar, é claro que isso também pode ter danos para o país, porque se você tem uma classificação de grupos que estão em território brasileiro como grupos terroristas, isso pode gerar sanções e pode afugentar investimentos. E aí, claro que isso prejudica o país, ainda que seja uma terminologia usada de forma errada, mas até aí, uma vez usada e produzindo consequências do ponto de vista de políticas americanas que afetam o Brasil, e boa parte do capital, por exemplo, que vem de fora para cá é capital americano, nós mantemos uma série de transações comerciais e de outras naturezas com os Estados Unidos e com empresas americanas, isso evidentemente tenderia a nos prejudicar. Então, claro que tem esse lado. E terceiro, e não menos grave do que as outras duas situações, isso pode criar muito bem um pretexto para algum tipo de interferência, de intervencionismo armado no território brasileiro. Aliás, recentemente foi declarado, né, o governo americano declarou, que não há como combater os cartéis de drogas, e aí incluem essas organizações criminosas brasileiras, se não for pela via militar. Bem, então nos preparemos, né, porque se além de tudo organizações criminosas que a gente sabe atuam também no mercado de drogas, né? Tem aí uma das suas questões centrais, embora já não mais a única. Elas forem vistas como terroristas dentro dessa leitura do atual governo americano, de que você tem que combater esse tipo de organização com base em operações militares, olhando o que já aconteceu próximo daqui, ali na região do Caribe, né, no que gerou o sequestro do Maduro na Venezuela, a gente não está imune a algum tipo de ataque americano no território brasileiro. Lembrando também o seguinte, né, que aí o candidato da extrema-direita, Flávio Bolsonaro, candidato da família Bolsonaro, ele, quando houve lá a operação
no Caribe, ele falou que gostaria muito de que houvesse um destroyer ou uma fragata americana, um porta-aviões na Baía de Guanabara para poder atacar as organizações criminosas que estão no Rio. O que significa isso? Né? Mesmo que isso seja dito como bravata, não compete a um senador da República fazer esse tipo de figuração. Né? Quer dizer, imaginar que uma presença militar americana por meio de um navio de guerra possa ser uma forma de resolver os problemas do país. Eu quero ouvir o Nassif também, mas só queria citar dois casos que se ligam a isso. Primeiro, o acordo que os Estados Unidos fizeram com o Equador. Eles já fizeram uma operação militar na Amazônia do Equador para supostamente combater crimes, grupos de tráfico, né? Narcotraficantes. E segundo, o acordo que eles fecharam com o Paraguai, que é o acordo tipo da submissão, onde civis e militares norte-americanos poderão circular pelo Paraguai sem prestar nenhum tipo de conta ao governo do Paraguai, nem pagar imposto, nem pagar taxa e nem dizer podem andar armado, podem fazer, e se cometerem algum crime no Paraguai, eles serão julgados pela justiça militar e pela justiça americana e sob a subordinação dos seus comandantes. É esse o tipo de acordo que está sendo, lembrando que nesse final de semana, no último final de semana, o Trump teve aquela reunião para criar o tal do escudo das Américas. Isso tudo até me lembra, isso tudo é tão ridículo, até me lembra uma coisa assim, parece roteiro da Marvel, né? Criar o escudo das Américas, parece... Da Marvel, provavelmente vão chamar o Capitão América. Eu acho que o ponto principal aí, que enfatizado pelo Couto, é o risco de entrada no Brasil mesmo. A questão americana é a China. Quando você pega esse Plano Nacional de Segurança, que foi divulgado meses atrás, que não é do Trump, o Trump endossa, mas é do Estado profundo. Ou seja, se sai Trump ou entra Trump, é o mesmo. Consideram a América Latina o seu quintal e a disputa com a China vai ser preponderantemente por aqui. Daí você tem esse acordo com o Paraguai, que o Sérgio mencionou. Você tem um acordo similar com a Argentina. Você tem o cerco vindo pela Venezuela. Você tem discussões ainda um pouco subliminares aí, mas que tende a ampliar, de considerar como território americano aquela base no Maranhão lá. Justificando o quê? Com base no quê? Direitos históricos que eles estão lá, aqueles que investiram em tudo aquilo lá. Você sabe que pelo acordo que existe hoje, é uma área que qualquer brasileiro tem que pedir permissão para entrar. Isso. Então, digamos, o risco que se tem, você fala, não vai, os Estados Unidos não vai invadir o Brasil, como não vai invadir o Irã, mas você tem um processo aí de armar a Argentina, ele está armando a Argentina. Pega o Paraguai, que é um país central, é um país que está na divisa com a hidrelétrica de Itaipu. Pega esses países e joga tudo aqui nessas eleições em um sujeito que é claramente entreguista, para usar um termo antigo, aí, que é o Flávio Bolsonaro. Então é um jogo muito mais pesado, onde a questão da organização criminosa é um capítulo, é um álibi a mais aí, mas o ponto central é essa geopolítica, essa disputa com a China, em que o Brasil é um elemento central. É o Brasil que garante aqui a neutralidade e espaço para a China aqui na América do Sul, no Sul global, é uma peça fundamental nos BRICS. Então, essa eleição vai correr sangue, mas a tendência aí, se Flávio Bolsonaro ganhar, a tendência vai ser entregar de vez o Brasil. Se o Lula ganhar, vai ser um período terrível aí de pressão geopolítica de todo lado. Né? Lembrando, não vamos esquecer que antes dessa decisão sobre os PCC e o Comando Vermelho ainda não foram tomadas, né? Há uma expectativa de que aconteça nas próximas 2 semanas. O governo brasileiro tem tentado conversar lá, não sei se vai ter sucesso, mas a gente não pode esquecer, por exemplo, que o Congresso dos Estados Unidos soltou também um estudo segundo o qual a China tem uma base militar no Brasil, que é, na verdade, um acordo de cooperação espacial transformada numa base militar. Quer dizer, você vai criando esse ambiente justamente para isso, né? E aí isso se espalha também como fake news, né? E isso nesse universo do bolsonarista, as pessoas, os indivíduos têm certeza de que a China está aqui com uma base militar para transformar o Brasil
num país comunista, Couto. Então é outro elemento também que vai além do Trump, né? Como disse o Nassif, é uma ação desse Estado profundo que é como os Estados Unidos hoje encaram a única possibilidade também de competir com a China. E desistiram da competição comercial, levaram isso para o campo militar. Isso, na realidade, mostra o quão perigosa, né, é essa gestão Trump, né, porque ela vai produzindo uma cadeia de conflitos militares mundo afora, né? Essa interferência agora ali na região do Oriente Médio, no caso especificamente no Irã, veja, está comprometendo interesses chineses de maneira clara. Por quê? Porque no fim das contas, o que você tem é o comprometimento da própria segurança energética chinesa, já que grande parte do abastecimento de petróleo que chega à China, né, um percentual muito significativo, passa pelo Estreito de Hormuz, onde justamente você tem o conflito e onde o Irã, diante da agressão que vem sofrendo, ele está prometendo embargar ali o trânsito de petroleiros e de qualquer outro tipo de navio. Então, claro que isso afeta, evidentemente, a China. A China que recebia petróleo do Irã, uma quantidade significativa, também na Venezuela, duas fontes, dois fornecedores que foram também minados pela ação americana. E é difícil imaginar que isso também não esteja no cálculo, né, do governo americano, ou seja, produzir uma crise energética na China ao sabotar os seus fornecedores fundamentais, né, seja a Venezuela, seja o Irã, ou seja qualquer outro, ou mesmo, né, ao produzir aí essa dificuldade, né, de utilizar o Estreito de Hormuz para a navegação. E o que a China pode fazer diante disso? Bem, a China vai se armando, né? A gente sabe que a China não tem ainda hoje o mesmo potencial militar americano, mas tem, primeiro, uma capacidade de ter um contingente gigantesco de homens, né, para serem recrutados, e tem hoje já capacidade tecnológica e capacidade econômica de um investimento massivo em defesa, né? Então, consequentemente, acho que isso vai produzindo um cenário, claro, num certo sentido dissuasivo, né, para que os americanos não se metam a besta por ali, mas de elevamento das tensões, que pode levar sim a uma escalada militar, né? E a dependendo do quanto a China avançar nessa empreitada aí de se armar e de se fortalecer nesse campo, não só para fins de defesa, ela pode, por exemplo, considerar que num dado momento, até tendo em vista os precedentes que são criados, seja pela invasão russa da Ucrânia, seja pelas ações americanas e israelenses no Irã ou na Venezuela, onde quer mais que seja, por que não retomar Taiwan? Afinal de contas, é território chinês, né? Inclusive, não à toa, quase ninguém no mundo, o Paraguai aqui ao lado do qual já falamos, é uma exceção a isso, reconhece Taiwan na sua soberania, né? Então, retomar Taiwan dentro dessa lógica mais geral, sendo que Taiwan, inclusive, do ponto de vista também estratégico econômico, é o principal país produtor de chips avançados para a computação, que são fundamentais para uma série de atividades econômicas no mundo contemporâneo, inclusive a inteligência artificial. Se a China se apropria daquilo tudo, o jogo entorna, né? E aí os americanos vão fazer o quê? Atacar a China? Uma potência atômica? Eu apostaria muito mais numa postura parecida com a que existe no caso da Ucrânia. Ainda, né, que eles possam se sentir tentados a agir tendo em vista justamente essa questão estratégica, mas o custo de uma ação como essa é muito grande. E os chineses sabem disso. Diante dessa situação, nós temos aí, inclusive, o Lula tentando ainda manter algum canal de diálogo com os Estados Unidos. A pergunta é, diante desses últimos gestos, o que exatamente um encontro do Lula com o Trump, se acontecer em abril e tal, que valor que isso tem? Que possibilidade de negociação que você vê ainda do Brasil com os Estados Unidos? Qual é a margem que tem ali para pelo menos manter as coisas assim, aquele clima, eu gosto, como o Trump diz, eu gosto muito do Lula e tal. O Trump, o que ele faz é o seguinte, ele blefou em cima do Lula, blefou em cima da Europa e o pessoal engoliu o blefe. Todos os países... Daí blefou em cima do Lula, o Lula pagou para ver. Isso aí transformou o Lula na maior liderança anti-Trump. Daí ele olhou nos olhos do Lula e viu uma simpatia, aquela saída honrosa, digamos assim, né? O Brasil tem temas para tratar com os Estados Unidos, que é a questão de terras raras, a questão ainda das tarifas em cima de produtos industriais, questão das plataformas aí que querem vir para o Brasil.
E o Brasil não pode dar moleza aí, sabe? Isso aí tem que ter uma negociação para fazer o que o Juscelino fez na época. E querem vir para cá, tem que deixar parte para o capital nacional, tem que permitir criação de indústrias em torno disso. Então, você tem, digamos, uma pauta que transcende o Trump. Né? Agora, o Trump, o que a gente está vendo, inclusive com essas loucuras no mercado, é que ele tende a ficar cada vez mais isolado. Né? O mercado, ninguém aguenta mais a imprevisibilidade. Daí o pessoal fala, mas o Trump ele fez uma ótima, obrigando as empresas a investir nos Estados Unidos. Pô, investimento, você tem que ter um horizonte no mínimo de uns 5, 10 anos. Quem vai investir sabendo que o cara muda de opinião a cada momento? Então ele ficou totalmente disfuncional. Ainda tem o poder de fazer esses rolos todos aí, mas ele ficou disfuncional. Então o que o Lula vai fazer aí, a negociação vai ser para o público interno mostrar que o bolsonarismo não tem influência no Trump, mas é tudo jogo de cena, né? Porque o trumpismo vai estar jogando tudo aqui nas eleições desse ano. Né? Então, são as negociações comerciais que haveria, de qualquer modo, aí, mas com a vantagem que o Trump sabe que não pode blefar com o Lula. Então, o Lula, com o aporte do Itamaraty, tem condições de fazer boas negociações. Resta ver qual é a clareza de objetivos dele aí em relação às contrapartidas aí para as terras raras e tudo. Né? Voltando só rapidamente ao Irã, que a gente estava falando sobre a falta total de objetivo, quer dizer, em tese era para destruir a capacidade de produção nuclear do Irã, que meses atrás o Trump já tinha dito que tinha sido obliterado, já tinha sido totalmente eliminado, e depois voltou à cena, depois seria a mudança de regime. E o que está acontecendo, na verdade, é o seguinte, o novo Ayatollah, o novo líder supremo, filho do Khamenei, rapaz, tudo indica, é mais linha dura do que era o pai. Portanto, o que você vai ter? Você vai ter um país empobrecido, numa situação muito difícil econômica, que já estava numa crise econômica e vai ter que um período de reconstrução muito difícil, com um regime provavelmente muito mais feroz, até para conter eventuais revoltas, do que era antes. É isso que está se construindo no Irã, fora o risco de você ter voltar a ter ataques de células terroristas ao redor do mundo, principalmente no Ocidente, e de países que apoiaram os Estados Unidos, como a gente assistiu logo na sequência ali das invasões no Iraque. Se lembrar que, por exemplo, a invasão do Iraque, do Afeganistão, gerou o Estado Islâmico. Né? O vazio deixado ali, a Líbia e tudo mais, gerou o Estado Islâmico, e aqueles anos que foram o que aconteceu. Então, estamos diante de novo dessa cena. Assim. É um negócio que eu nem consigo... Em outros momentos, você vê claramente que de onde os amigos do Trump tiram vantagem econômica. Caso da Venezuela, por exemplo. Né? Os Estados Unidos se apropriou do petróleo da Venezuela, esse petróleo está sendo vendido pelos Estados Unidos e depositado numa conta do Catar, controlado pelo Trump e pelo o genro dele. Né? E distribuído lá, sabe-se de que forma, para o governo da Venezuela. Agora, no Irã, nem isso a gente sabe nesse momento. O Irã está ali fechando o Estreito de Hormuz, e o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai militarizar, vai tomar conta do Estreito? Como é que isso vai acontecer? É um negócio que atrapalha não só o fluxo do petróleo, atinge a China, mas está atingindo o resto do mundo, porque também passa fertilizante e passam outros componentes. Então, nós estamos nesse cenário de novo, uma complicação com esses efeitos que o Nassif está falando. Eu acho que, de qualquer forma, o que a gente precisa contar, Couto, é que isso tudo desague nas eleições de novembro, numa vitória democrata que consiga conter, de outras maneiras, esse avanço autoritário nos Estados Unidos, quer dizer, essa loucura também internacional, né? Tanto internamente também, como das intervenções externas. Agora, é interessante essa estratégia do Irã, sabendo que não dá para enfrentar os Estados Unidos, ele começa a retalhar os países aliados dos Estados Unidos. E com isso cria um campo aí que começa a ser discutido desses países sobre esse unilateralismo aí das relações com os Estados Unidos. Então ele bombardeia lá a maior refinaria do mundo, provoca um tumulto aí no mercado de petróleo, o petróleo vai lá para cima, bagunça a economia mundial e a responsabilidade é do Trump. É um sujeito que ele não tem a mínima visão estratégica. Né?
É só jogar em cima da força bruta aí e ficar levando baile para todo lado aí, né? Por isso que eu acho que não deve durar muito, não. Veremos o que veremos. Nassif Couto, até a próxima. Até a próxima, Sérgio. Sempre um prazer aí falar com você, com o Nassif e com os nossos ouvintes.